O cinzento da tarde abraçava a pequena janela, pintando o quarto com uma melancolia que parecia escorrer das nuvens. Lá fora, a chuva persistente batia com um ritmo compassado, uma canção triste que a alma de Ana conhecia bem. Ela estava sentada na beira da cama, os ombros curvados, as mãos entrelaçadas no colo como se tentassem conter algo que já havia transbordado há muito tempo. Seus olhos, antes cheios de um brilho inquieto, agora se perdiam no vazio do cômodo, sem foco, sem direção. Cada respiração parecia exigir um esforço imenso, como se o ar fosse denso e pesado demais para seus pulmões. O cheiro de terra molhada e um leve mofo vindo da parede antiga preenchia o ambiente, misturando-se ao aroma sutil do café frio que jazia esquecido na xícara ao lado. Não havia pressa, não havia expectativa, apenas o tempo, lento e arrastado, que se recusava a avançar ou a retroceder, aprisionando-a naquele instante de dor suspensa. Era um lugar distante, este onde ela se encontrava, longe de tudo que um dia chamou de lar, de tudo que um dia lhe foi familiar. Uma viagem sem mapa, uma fuga silenciosa de uma vida que se desfez em pedaços pequenos e afiados. As lembranças vinham em flashes, rápidas e dolorosas, como agulhas finas picando a pele. Cada uma delas trazia a sensação de um vazio que se expandia, engolindo a força que antes a movia. Por vezes, um tremor sutil percorria seu corpo, um arrepio que não era de frio, mas de uma solidão profunda, que parecia gelar os ossos. Ela buscava, sem encontrar, um ponto de apoio, uma luz em meio à escuridão que a envolvia. A voz, antes suave e melódica, agora era um sussurro mudo, perdido entre os pensamentos que giravam em espiral. Onde estava o consolo? Onde estava a presença que sempre a guiara? Parecia que até o próprio céu havia se fechado para ela. As orações, antes fervorosas e cheias de esperança, agora se perdiam no silêncio daquele quarto, sem eco, sem resposta. Uma pergunta sem voz pairava no ar: será que Deus se esqueceu de mim? O abandono pesava mais que qualquer fardo físico, corroendo a fé que um dia foi seu alicerce. Cada dia era uma repetição do anterior, um ciclo de espera e desilusão, onde a alma vagava sem destino, perdida em um deserto particular. O mundo seguia lá fora, indiferente à sua quietude, à sua dor. E ela, ali, sentia-se apenas uma sombra, à deriva, sem rumo. Os dias se arrastavam, indistinguíveis uns dos outros, como páginas em branco viradas por um vento frio. Ana observava a poeira dançar nos raios de sol que, por vezes, ousavam penetrar a janela, trazendo uma luz que ela sentia não pertencer ao seu mundo interior. Cada manhã era um novo convite à mesma quietude, à mesma espera. As horas se dissolviam em um ritmo monótono, pontuado apenas pelo tic-tac distante de um relógio que parecia zombar da sua imobilidade. Ela se agarrava a gestos cotidianos, pequenos rituais que a mantinham conectada a uma realidade mínima. O chá morno na xícara rachada, o olhar demorado para a folha que caía da árvore lá fora, o toque suave na capa de um livro que não conseguia abrir. Eram âncoras frágeis em um mar de incertezas. A voz interior, antes um coro de perguntas, agora era um sussurro solitário, repetindo a mesma súplica: por quê? A fé, essa chama que um dia ardera, com tanta intensidade agora tremeluzia, ameaçando apagar-se a qualquer sopro. Não era uma revolta, mas uma exaustão, um cansaço da alma que não encontrava porto. Ela recordava as palavras de esperança que lhe ensinaram, as promessas de um cuidado divino que parecia ter se desviado do seu caminho. Onde estava a mão que a sustentava? Onde estava o consolo que lhe fora prometido? O silêncio era a única resposta. Um silêncio denso e pesado, que preenchia cada fresta do seu ser, ecoando o vazio que sentia. Às vezes, Ana fechava os olhos, buscando uma imagem, um sinal, qualquer coisa que pudesse reacender a centelha. Mas só encontrava escuridão e a sensação de que estava sozinha, entregue à própria sorte em um deserto vasto e sem fim. Ela não culpava, não blasfemava, apenas sentia a ausência, a lacuna. A dúvida não era uma negação, mas uma ferida aberta, um questionamento doloroso vindo de um coração que ainda ansiava por crer. Será que o propósito que eu julgava ter era apenas uma ilusão?
Perguntava-se, sem ousar dar voz à pergunta. O tempo passava e com ele, a urgência de uma resposta diminuía, substituída por uma resignação melancólica. Acreditava ainda que no fundo de sua alma que Deus tinha um plano, um propósito para cada folha que caía, para cada gota de chuva, mas o seu próprio propósito, o seu lugar na grande tapeçaria da vida, parecia ter se desfeito, os fios soltos e emaranhados. Ela se sentia como uma semente caída em solo árido, esperando por uma chuva que parecia nunca chegar. E no entanto, algo muito sutil, quase imperceptível, a impedia de ceder completamente. Uma teimosia silenciosa, uma memória de fé que, mesmo fraca, ainda pulsava em algum lugar profundo, um eco distante de um lar que ela se recusava a esquecer. O vazio era um espelho, e nele, Ana começava a vislumbrar sem ainda compreender que talvez o verdadeiro lar não fosse um lugar, mas a fé que um dia se perdera e que agora, em meio à dúvida, começava a ser, lentamente redescoberta. A quietude daquele dia, como tantos outros, parecia se estender, emaranhando-se nos fios do tempo. Ana, com um olhar ainda perdido, sentiu o peso do livro em suas mãos. Não o abrira, não lera uma única palavra por semanas, talvez meses. Era um objeto de conforto, um lembrete silencioso de um mundo que um dia a fascinou, agora tão distante. Seus dedos, quase por inércia, deslizaram pela capa gasta, sentindo a textura do papel envelhecido, das letras quase apagadas. Um suspiro leve escapou de seus lábios, tão tênue que mal perturbou o silêncio do quarto. Então, algo diferente aconteceu. Sem intenção, sem um pensamento consciente que a impulsionasse, ela abriu o livro, não na primeira página nem na última, mas em um ponto aleatório, no coração da história. E, de entre as folhas amareladas, um pequeno e frágil trevo de 4 folhas deslizou. Caiu suavemente sobre o seu colo, um pequeno ser ressecado pelo tempo, com as bordas amassadas e a cor desbotada, mas inconfundível. Ana o fitou, imóvel. Não era uma revelação, não era uma voz no deserto, era apenas um trevo. Mas, de alguma forma, aquele pequeno achado rasgou uma cortina fina em sua memória. Um flash. Ela se viu criança, sob um sol vibrante, o cheiro de grama molhada no ar, a alegria pura de encontrar algo tão raro, tão especial. Aquele mesmo trevo, guardado com a inocência de quem acredita em milagres pequenos e diários, esquecido em um livro que esperava o tempo certo para ser redescoberto. Não houve palavras, nem grandes pensamentos. Apenas a sensação por um breve instante, de que o tempo havia parado, e que algo antigo e bom havia voltado à superfície. Uma lembrança de que, mesmo nos dias mais cinzentos, a vida era capaz de esconder pequenas joias, pequenos sinais de uma sorte inesperada. O coração dela não saltou, a dor não desapareceu, mas algo se mexeu lá dentro. Uma brisa suave, um leve tremor na quietude de sua alma, quase imperceptível, como o bater de asas de uma borboleta distante. Ela pegou o trevo com a ponta dos dedos, sentindo sua fragilidade, sua resistência silenciosa ao tempo. Era um fragmento de um passado mais leve, uma semente de esperança plantada por uma versão mais jovem de si mesma. Naquele momento, Ana não percebeu que aquele trevo não era apenas uma memória. Era um sussurro, um toque gentil do propósito que sempre esteve ali, pacientemente aguardando em meio ao silêncio, o tempo perfeito para se revelar. Apenas um trevo, mas que trazia consigo o eco de uma fé esquecida, um lembrete de que a providência muitas vezes se manifesta nos detalhes mais singelos, naquilo que o olhar distraído nem sempre consegue ver a dor. O pequeno trevo, ressecado pelo tempo, repousava na palma da mão de Ana. Não era mais apenas uma lembrança distante, um fragmento de inocência perdida. Naquele momento, ele se transformou em uma ponte, ligando o presente turvo a um passado onde a fé era tão natural quanto a respiração. Aquele gesto simples de abrir um livro e encontrar algo esquecido, desdobrou-se em uma quietude diferente. O silêncio do quarto, antes opressor, começou a se preencher com uma nova ressonância, uma melodia quase inaudível que falava de algo mais profundo que a dor. Ela fechou os olhos, e o trevo, leve como uma pena, permaneceu em sua mão.
Em sua mente, as peças começaram a se rearranjar, não com a lógica fria da razão, mas com a intuição suave do coração. Aquela viagem sem mapa, aquela fuga silenciosa, não era um castigo, não era um abandono. Era talvez um desvio necessário, um caminho tortuoso que a levava para um lugar onde precisava estar, ainda que não soubesse qual. Uma luz tênue, como os primeiros raios de um amanhecer tímido, começou a surgir nas frestas de sua alma. Ana sentiu uma força desconhecida, sutil como um fio de seda, que a impedia de afundar. Não era a força de um grito, mas a de um sussurro persistente, uma voz interior que se recusava a ser calada. Ela começou a vislumbrar que talvez o tempo de Deus fosse perfeito, mesmo que os seus relógios batessem em ritmos tão distintos. Aquela quietude não era vazia, era um espaço para o renascimento, um berço para a esperança que ela julgava ter morrido. Os dias, que antes se arrastavam em uma monotonia cinzenta, começaram a ganhar contornos. Ela observava a chuva caindo, mas agora, em vez de tristeza, via a purificação, a renovação da terra. As folhas que caíam das árvores não eram mais um símbolo de perda, mas do ciclo eterno da vida, da promessa de um novo broto. Em cada detalhe, em cada sopro de vento, em cada raio de sol que ousava espreitar pela janela, Ana começou a perceber uma mensagem silenciosa, uma presença constante que sempre esteve ali pacientemente, aguardando que ela a reconhecesse. A dúvida não desapareceu por completo, mas perdeu sua ferocidade. Transformou-se em uma pergunta mais suave, menos urgente, tingida de uma aceitação serena. Ela compreendeu que o silêncio de Deus por vezes era sua maneira de falar, de preparar o terreno para algo novo, algo maior. Sua alma, que vagara sem destino por tanto tempo, começava a sentir o chamado de um verdadeiro lar, não um lugar físico, mas a fé reencontrada, uma jornada de volta ao coração que ela julgou ter perdido. Aquela pequena semente de esperança, plantada pelo trevo em suas mãos, começou a brotar. Uma paz discreta, como a neblina que se dissipa ao amanhecer, envolveu-a. Não era uma euforia, mas uma convicção tranquila de que nada foi casualidade, mas propósito. Cada passo doloroso, cada lágrima derramada, cada momento de desolação, começava a fazer parte de uma tapeçaria maior, cujos fios ela só agora começava a distinguir. A verdade, simples e poderosa, começava a florescer em seu interior. Quando já não podia mais, Deus começava a obrar, tecendo com cuidado os caminhos que a levariam para além da escuridão. O trevo, ainda em sua mão, parecia pulsar com uma energia sutil, um elo tangível entre o que fora e o que estava se tornando. Ana não o via mais como um mero objeto, ele era um lembrete, um farol miúdo que iluminava as sombras de sua compreensão. Naquele quarto humilde, onde antes só existia o eco do vazio, uma nova atmosfera começava a se instalar. Não era uma mudança física, mas uma transformação que se dava no ar, na luz que entrava pela janela, nos sons distantes da cidade. Tudo parecia adquirir uma nova cor, um novo significado. Ela se levantou, os movimentos lentos e deliberados, mas agora desprovidos da pesada inércia que antes aprendia. Seus olhos percorreram o cômodo, e onde antes via desolação, agora percebia a quietude como um convite, o silêncio como um espaço sagrado. O cheiro de terra molhada já não trazia melancolia, mas a promessa de vida que brota após a tempestade. O café frio, esquecido na xícara, parecia contar uma história de pausas necessárias, de esperas que preparam o novo. O milagre não veio em um trovão, nem em uma voz celestial. Ele se manifestou na delicadeza de um pensamento, na clareza que invadiu sua mente, como a água cristalina que revela o fundo de um rio. Ela compreendeu, com uma certeza que a fez respirar fundo, que nada, absolutamente nada, fora casualidade. Cada lágrima, cada noite insonha e cada fragmento de dor que a despedaçara, tecia os fios de um propósito maior, invisível aos olhos, mas agora palpável ao coração. Um calor suave expandiu-se em seu peito, uma sensação que era ao mesmo tempo de alívio e de uma profunda gratidão. As lágrimas, que antes escorriam em silêncio pela dor da perda, agora brotavam, quentes e purificadoras, pela emoção de uma redescoberta.
Não era a alegria exuberante, mas a paz serena de quem finalmente encontra o caminho de volta para casa. Ela sentiu que o plano, o grande desígnio, sempre esteve em marcha. Mesmo quando seus olhos estavam vendados pela tristeza, mesmo quando sua fé parecia ter se quebrado em 1000 pedaços, a mão invisível do divino orquestrava cada detalhe. Aquele lugar distante onde ela se sentia exilada revelou-se um refúgio, um santuário onde a alma podia se despir das ilusões e renascer. As lembranças dolorosas não desapareceram, mas perderam sua capacidade de ferir. Elas se transformaram em lições, em degraus que a levaram até aquele ponto de clareza. E em seu íntimo uma voz suave mas firme sussurrava: "O tempo de Deus é perfeito." Sim, era perfeito. Perfeito em sua demora, perfeito em seu silêncio, perfeito em sua capacidade de transformar o deserto em jardim. Ana caminhou até a janela, abrindo-a para sentir o ar fresco da tarde. A chuva havia cessado, e um arco-íris tímido começava a se desenhar no horizonte, pintando o céu com cores de promessa. Ela estendeu a mão, sentindo os últimos pingos de chuva nas pontas dos dedos, uma bênção silenciosa. E na quietude de seu ser, ela soube. Soube que quando já não podia mais, e acreditava que Deus a havia esquecido, era justamente ali, naquele ponto de rendição e vulnerabilidade, que ele começava a obrar, revelando que o silêncio não era ausência, mas a mais profunda das conversas. E que o verdadeiro milagre não estava em mudar as circunstâncias, mas em mudar a forma de vê-las, encontrando o amor e o propósito em cada respiração. A quietude que agora envolvia Ana não era mais a quietude do vazio, mas a de um rio que encontra seu leito após uma longa jornada tempestuosa. O trevo, agora guardado com carinho, era um selo silencioso de uma promessa, um lembrete tangível de que a vida em sua complexidade tecia fios invisíveis de esperança. Seus olhos, que antes vagavam sem rumo, agora possuíam uma profundidade serena, como espelhos de água refletindo um céu em paz. Ela se sentia em casa, não em um lugar físico, mas dentro de si mesma. A alma que por tanto tempo se sentira à deriva encontrava seu porto seguro na fé reencontrada. Era uma sensação de pertencimento, de completude, que preenchia cada espaço que antes parecia oco. O peso do passado, das perdas, das desilusões, não havia desaparecido por completo, mas se transformara. Era como se as cicatrizes, antes dolorosas e expostas, agora fossem marcas de uma batalha vencida, símbolos de uma resiliência que ela jamais imaginara possuir. Ana compreendeu que cada passo doloroso, cada lágrima derramada, cada momento de questionamento, não fora em vão. Tudo, absolutamente tudo, fizera parte de um propósito maior, um desígnio que ela só agora começava a discernir. Aquele tempo de solidão e deserto fora, na verdade, um tempo de semeadura, de preparação silenciosa para a colheita da paz. Não havia mais a necessidade de culpar, de lamentar o que havia sido. Em vez disso, surgia um profundo sentimento de aceitação, de rendição à sabedoria de um plano que transcende a compreensão humana. O perdão, antes uma palavra distante, tornou-se uma brisa suave que varria as amarguras do coração. Não era um perdão imposto, mas um que brotava naturalmente da compreensão de que as circunstâncias, por mais difíceis que fossem, a haviam moldado, a haviam levado até aquele ponto de clareza. Ela perdoava a si mesma pelas dúvidas, pelas fragilidades, e perdoava o curso da vida por desviar seus caminhos. Porque no fundo sabia que nada fora casualidade, mas sim propósito. Uma gratidão imensa, silenciosa e profunda preenchia seu ser. Não era uma gratidão pelas coisas que tinha, mas pela própria jornada. Pela dor que a ensinou, pelo silêncio que a fez escutar, pela escuridão que a fez buscar a luz. A vida, em sua essência mais pura, revelava-se um presente, um milagre contínuo de renascimento. Cada respiração era um obrigado sussurrado ao universo, uma melodia de reconhecimento pela beleza intrínseca de existir, mesmo em meio às imperfeições. O cheiro de terra molhada que antes trazia melancolia, agora era o aroma da vida que brota, da esperança que se enraiza. O café frio na xícara rachada era um lembrete das pausas necessárias, dos momentos de introspecção que antecedem as grandes transformações. Ana sentia uma conexão renovada com tudo ao seu redor,
uma harmonia que irradiava de seu interior. Aquele quarto humilde, testemunha de suas dores, agora era um santuário de paz, um refúgio de cura. A sensação de abandono havia se dissipado, substituída por uma certeza inabalável: ela nunca estivera sozinha. O silêncio de Deus, que antes pareceu indiferença, revelou-se a mais terna das presenças, a mais profunda das conversas. Era como se, no exato momento em que ela já não podia mais, e acreditava que ele a havia esquecido, Deus começasse a obrar, tecendo com cuidado os caminhos que a levariam para além da escuridão, para o verdadeiro lar que reside na fé reencontrada, uma jornada de volta ao coração que julgou ter perdido. A paz que sentia era o abraço do divino, a promessa cumprida de que em cada deserto, um jardim secreto esperava para florescer. Ela compreendeu enfim que cada vazio, cada silêncio, não era a ausência, mas a mais profunda das preparações. Há momentos em que a alma precisa vagar sem destino, distante de tudo o que lhe é familiar, para que o próprio eco do seu vazio revele que o verdadeiro lar reside na fé reencontrada, uma jornada de volta ao coração que julgou ter perdido. Nada fora casualidade, mas propósito, e o tempo de Deus em sua perfeição tece os caminhos mais inesperados. Divino Criador, que a minha fé seja a âncora nos dias de tempestade e a luz nos caminhos incertos. Ensina-me a confiar em teu silêncio, a ver teu amor em cada detalhe, e a encontrar o propósito mesmo na dor. Que a gratidão preencha meu coração, e que eu possa sentir tua presença em cada amanhecer. E que a paz que transcende todo entendimento continue a guiar cada passo, revelando a beleza dos recomeços que a vida em sua infinita sabedoria sempre nos oferece.